Olá, mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos nos preparando para a prova da PMMG e fazendo revisões dos itens do edital. E o item que vai ser revisado hoje é a acentuação gráfica. Se você tiver com o material em mãos, o PDF foi disponibilizado, é página 27. Aí tem o resumo teórico da acentuação gráfica e nós já vamos direto para a primeira questão. A acentuação é o processo fonético que consiste em pôr em relevo, através da modulação dos parâmetros prosódicos, uma sílaba de palavra ou de um grupo de palavras, conferindo à sua pronúncia características fônicas capazes de distingui-las das sílabas que lhes são contíguas. Ou seja, traduzindo para o português, para o bom português, simplesmente está dizendo que na nossa pronúncia, de repente, nós temos uma sílaba que se destaca dentre as demais, aquela que é a tônica, e pode ser que algumas tenham acento. Então, vamos lá. São acentuadas pela mesma regra de alguém, inverossímil e caráter, o seguinte grupo de palavras. Veja que a banca não falou respectivamente, né? Então, quer dizer que eu entendendo a acentuação destas palavras, eu pudesse marcar a alternativa que encontrasse as regras que eu tenho ali, não importasse a ordem. Mas, de qualquer forma, a resposta vai estar nessa ordem aí também. Então, que ordem que nós temos aqui? A primeira palavra, alguém, ela é acentuada porque ela é oxítona terminada por em. Oxítonas terminadas por a, e, o, as, es, os, em, ens, e nos ditongos abertos tônicos ei, el, oi, são acentuadas. Então, essa aí é porque termina por em. Então, é regra das oxítonas. Inverossímil e caráter, as duas são paroxítonas. Então, elas terminam diferentemente, mas ambas pertencem à regra das paroxítonas. A primeira é paroxítona terminada por L e a segunda paroxítona terminada por R. Então, perfeito. E então nós vamos para a letra A, a primeira palavra é hífen. A primeira palavra já é paroxítona. Então, hífen é paroxítona, foge da primeira nossa lá, que é oxítona. Armazém é oxítona, A é monossílaba tônica e o pólen também é paroxítona. Então, se nós vamos seguir essa ordem aí, oxítona primeiro, então a única que começou com oxítona é a letra B. Então, isso já nos dá como resposta a letra B mesmo. Olha só, armazém, oxítona terminada por em. Útil, paroxítona terminada em L. Açúcar, paroxítona terminada em R. Certinho? Então, é isso aí. Na letra B é a resposta da questão 1. Indique nos grupos de palavras destacadas a alternativa incorreta quanto à acentuação. Então, a banca nos cobra a acentuação e a alternativa que está incorreta. Então, polícia liberta refém em ônibus. Polícia é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ditongo crescente. Primeiro veio a semivogal I e depois a vogal A. Semivogal soa mais fraco do que vogal, então é ditongo crescente. Se fosse ditongo decrescente, era a mesma coisa, a questão do acento, porque paroxítonas terminadas em ditongos são acentuadas, não importa se é crescente ou decrescente, mas especificamos aí que esse aí é crescente. E refém, a última sílaba é a mais forte, então você está diante de uma oxítona e ela termina por em, se encaixando na regra de acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em, ens, e nos ditongos tônicos e abertos, ei, el, oi, perfeito? Aí está toda a regra. Então, a letra A está toda certinha. O que será que será? Será
é uma forma verbal oxítona terminada em A. Então, oxítona terminada por em, agora, oxítona terminada por A, certo? Certo, também dentro da regra das oxítonas. A ideia do grupo folclórico polonês é apresentar hoje. Então, aqui nós temos um erro na ideia. O polonês segue certinho, regra das oxítonas terminadas, aqui no caso, por es, certo? Pode ser por ou es, né? Ou e, ou es, tanto faz. Se é aberto ou se é fechado, não importa. É oxítona, vai ter acento se terminar em e ou es, aberto ou fechado. Porém, então esta aqui está correta, mas ideia, ela é uma paroxítona, então separemos a sílaba para vermos perfeitamente que o ditongo ei está na penúltima sílaba, então ela é uma paroxítona, certo? Ou seja, a sílaba tônica é a penúltima e o ditongo ei faz parte desta sílaba, então ele está numa palavra paroxítona. E daí? E daí que ditongos tônicos e abertos, ei, el, e oi, no caso das paroxítonas, vai ser o e e o oi, porque não tem el em paroxítonas. Então, você, no caso dos ditongos ei, el, oi, vamos acrescentar o el para fazer a regra completa aqui. Estes três ditongos só terão acento em oxítonas e monossílabas, certo? Então, grava aí. Então, assembleia não tem acento, ideia, geleia, jiboia, heróico, não tem mais acento, porque todas essas palavras que eu disse são paroxítonas. Mas aí vem anéis, tem acento porque é oxítona. Anzóis tem acento porque é oxítona. Chapéu tem acento porque é oxítona. Réis tem acento porque é monossílaba. Dói tem acento porque é monossílaba. Céu tem acento porque é monossílaba, certo? Então, estes três ditongos aqui, abertos e tônicos, ei, oi, el, só levam acento se estiverem em palavras oxítonas ou em palavras monossílabas, ou seja, só na última sílaba da palavra. Se estiver no meio da palavra, ou seja, ela é paroxítona, nem pense em colocar acento, porque não tem. Por isso, a letra C é a que está incorreta. A Serra do Cipó, olha aí, ó, oxítona terminada em O ou os, leva acento, certo? Leva um acento. Quilômetro, proparoxítona, não importa em que termina. Inclusive, você não pode falar proparoxítona terminada nisso ou naquilo. Não, por quê? É simplesmente proparoxítona, porque todas são acentuadas, perfeito? Então, é isso aí. Vamos para o número 3. Questão 3. Leia atentamente as palavras abaixo e em seguida marque a alternativa em que todas elas estão grafadas corretamente. Então, começa com a palavra enjoo. Aí você tem que se lembrar de que antes do acordo ortográfico vigente, os hiatos o, e, tinham acento nesse primeiro o, nesse primeiro e, qualquer palavra. Agora, em nenhuma palavra você coloca acento. E lembre-se de que eles estão presentes em hiato, porque às vezes a banca fala que foi abolido o acento circunflexo dos ditongos, o, e. Aí você lembra-se de que acabamos de estudar aqui, que não tem mais acento em nenhuma palavra com o, e aí você acha que está certo, mas a banca falou de tongo, então está errado, porque isso aqui não é de tongo, isso aqui é hiato, perfeito? Então, já vimos que o enjoo está certo sem o acento. O tranquilo também está correto, porque ele está nos remetendo à existência anterior do trema, que eram esses dois pontinhos que você tinha que colocar em cima do U, sobre o U, depois de G ou de Q, formando
ou de que, e antes de é ou de i, formando os grupos gue, gui, que, qui. Por exemplo, aguenta, linguiça, 50, tranquilo, certo? Mas também foi abolido, não existe mais. Então, pronto, tranquilo está certo. Herói. Herói nos remete aos ditongos abertos e tônicos. Ei, el e oi, que só tem acento em palavras oxítonas ou em palavras monossílabas. Então, se herói é oxítona, a última sílaba é a mais forte, então herói deveria estar acentuado. Então, aqui já teve um erro. Dessa forma, continuando que sossego está certo, destrói está certo, lá é igual o herói, tá vendo? Espontâneo já é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Aqui eu tenho a semivogal E mais vogal A, porque essa semivogal E soa como se fosse I, espontâneo. Então, o som de I e o som de U, na mesma sílaba com outra vogal, vai ser semivogal, e aí forma o ditongo crescente. Então, paroxítona terminada em ditongo crescente. Mas tivemos um erro, então a letra A está fora. Assembleia Assembleia e anéis nos remete a esta regra aqui. Aí você vê que a assembleia você separa assim, ó, assembleia. Então, o blei é a penúltima sílaba. Então, eu tenho aqui uma palavra paroxítona, porque a penúltima sílaba é a mais forte, a tônica, e o ditongo E está nessa penúltima sílaba. Então, o ditongo E ali não está em oxítona, nem em monossílaba, então, em paroxítona ele não pode ter acento. E a banca não colocou, então está certo. Agora, anéis, oxítona. Nas oxítonas, o ditongo E tem acento. Então, certo de novo. Juiz. Juiz. Por que que o juiz está nos chamando a atenção? Porque ele formou hiato. E você sabe que quando a segunda vogal do hiato, que a primeira vogal é o I, segunda vogal é o I, falei tudo igual. A primeira vogal é U, a segunda vogal é o I, então formou um hiato, porque elas estão pronunciadas em sílabas separadas. E quando a segunda vogal do hiato é I ou U, sozinha na sílaba seguida de S, elas recebem acento. Mas então a segunda vogal do hiato é I, está dentro da regra, mas não está seguido de S e nem está sozinho, está seguido de Z, então não tem acento certinho o juízo. Item. Item, você tem aqui uma palavra paroxítona. Item. Então, é esta que é a sílaba tônica. Então, o que que você tem aqui? Uma paroxítona terminada por em. Palavra que termina por em e leva acento é oxítona, paroxítona não. Porque lá no nosso resumo, você pode verificar, está colocado lá, que a primeira coisa que você observa numa paroxítona é ela vai ter acento se não terminar como uma oxítona que deve ser acentuada. As oxítonas que devem ser acentuadas terminam em a, ou as, é, ou es, o, ou os, em, ou ens, e nos ditongos já relacionados aqui, certo? Então, quer dizer que em já é terminação para a oxítona ser acentuada, e as paroxítonas repelem o que acontece com as oxítonas. O que as oxítonas acatam, as paroxítonas repelem. Então, se uma paroxítona terminar em a, e, o, em ou ens, a paroxítona não terá acento, e aqui veio com acento, então um erro aqui, certo? Aí o voo é igual o enjoo aqui da letra A, certinho. A melancia tá certinho, mas a letra B está fora por causa do item. Heróico. Então, o heróico, separando as sílabas, você tem herói,
paroxítona. O ditongo oi, então, está numa paroxítona, e você está vendo aqui que o ditongo oi só tem acento se for em oxítona ou monossílaba. Então, está certo o herói. Frequente, pronunciou o U, não tem trema, porque o trema foi abolido, então tá certinho. Açúcar é paroxítona terminada em R, certinho. Decência, paroxítona terminada em ditongo crescente, ó, semivogal mais vogal, certinho. Baú é a regra que nós estávamos falando aqui com o juiz, ó. Primeira vogal, segunda vogal, pronunciada em sílabas separadas, e se a segunda vogal for I ou U no hiato, sozinha ou seguida de S, tem acento. Então, baú está certo. Paranoia, paranoia. Então, o oi está na penúltima sílaba, é paroxítona. Paroxítona, esses ditongos abertos, oi, não tem acento. Então, tudo certo na letra C. Então, esta é a nossa resposta. Vejamos o erro da letra D. A letra D trouxe em primeira mão feiura. Então, o que que você vê aqui? Você vê um U, né, que aparentemente forma hiato. Então, e essa seria a segunda vogal, sim. Então, você ia falar igual baú, então tem um acento, mas não tem. Porque se você observar, a regra de hiato é vogal mais vogal em sílabas separadas. E se você olhar aqui, o U é vogal, porque ele está pronunciado sozinho, mas aqui eu tenho o E é vogal e esse I é semivogal. Então, nós temos aqui, antes da vogal, nós temos uma semivogal. E isso nos dá o que a gramática chama de falso hiato. Então, por esse motivo, você não vai mais acentuar feiura, por isso que está errado aqui, ok? Não tem mais acento. Então, vamos prolongar um pouco essa regrinha aqui, porque tem detalhes. Então, primeiro, se você viu o U, né, sozinho na sílaba, ou o I, mas tem um ditongo decrescente antes, porque antes, então, desse U ou desse I, foi uma semivogal e não uma vogal, então é o falseado, você não coloca acento nesse U nem nesse I. Por exemplo, se fosse cauíla, a mesma coisa, que é o vogal I, mas antes dele tem a semivogal U. Então, é falseado, não põe acento em cauíla também, certo? Agora, vejamos um exemplo do Piauí. Veja, Piauí. Então, você está vendo o I formando vogal, a vogal I formando sílaba sozinho na sílaba, aí você vê anterior a ele a semivogal U, igual você viu aqui em Cauíla. Só que aqui leva acento, porque aqui nós estamos com uma oxítona, e esta regra que eu estava rezando aqui para você, que não vai acentuar nem o U, nem o I, se tiver um ditongo decrescente antes, é na regra das paroxítonas. Então, cuide bem desse detalhe aí, ok? Então, a feiura tiraria, né, a letra D da resposta sozinha, se não tiver mais nenhum. Vamos ver. Chapéu tá certo, é de tongo-el, mas é uma palavra oxítona. Juízo, o I formou sílaba tônica sozinho, é a segunda vogal do hiato. Órgão, é a paroxítona terminada em ão, certinho, ou então, ó, de tongo, né? Pode falar, tem a regra de paroxítona terminada em ão, e de qualquer forma é paroxítona também terminada em ditongo. Então, de qualquer forma, tem acento mesmo. Nuvem não tem, porque termina por em, mas é paroxítona. Palavra que termina em e leva acento é oxítona, certo? Forceps, ó, forceps, paroxítona terminada em ps, são poucas palavras, mas todas têm acento. Forceps, bíceps, tríceps, quelps, certo? Então, é isso aí. Letra C é a única que não tem nenhum erro, certo? Aqui tá certo, a nuvem e o fórceps também, o único erro foi a feiura.
Alternativa em que todas as palavras acentuadas nos seguintes trechos recebem um acento pela mesma regra. Então, quando a banca cobrar de você acentuação pela mesma regra, você pode observar simplesmente uma coisa, é a tonicidade da palavra, a classificação dela quanto à sílaba tônica. Por exemplo, aqui tem acento, depois, aqui tem acento e aqui tem acento. Aí, só de você observar aqui é monossílaba, né? O E é monossílaba, mas o A e as outras são saudável, evidência, são paroxítonas. Então, é pronto aí, ó. São regras diferentes. Uma se encaixa na regra duas na regra das monossílabas e duas das paroxítonas. Então, não é a resposta. Na era moderna, o domínio acentuado, monopólio, a lei trata as pessoas, se não como iguais, pelo menos sem considerar as contingências sociais mais óbvias. Então, o que eu tenho aqui? Domínio, paroxítona em ditongo crescente. Monopólio, paroxítona também. Contingências, paroxítona também. Óbvias, paroxítona também. Então, você vê, tudo eu falei paroxítona. Então, aqui está a resposta, ou seja, todas elas se encaixam na mesma regra de acentuação, regra das paroxítonas, e até a terminação foi a mesma em ditongo crescente. Agora, na letra C, você tem alguém que é oxítona, terminada por em, o já, que é monossílabo tônico em A, o A, monossílabo tônico em A, o método, que é proparoxítona, então, regras diferentes. E na letra D, deságua, paroxítona terminada em ditongo crescente. Casuística, hiato. Caráter, paroxítona em R. Jurídica, proparoxítona. Indivíduos, paroxítona terminada em ditongo crescente. Independência, judiciário, também paroxítonas em ditongo crescente. Questão 5. Observe a acentuação das palavras nos seguintes trechos. No Brasil, a lei é sempre para os outros. Então, aqui é o é. Vamos primeiro marcar as palavras que estão acentuadas. Então, é, depois, até conseguimos vislumbrar a racionalidade por trás de normas positivas. Ou a de pessoas próximas a nós. Estamos dispostos a ignorá-las ou burlá-las. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. A autoria do provérbio é controversa, mas há pouca dúvida de que a máxima seja genuinamente brasileira. Ótimo, então aí estão marcadas as palavras acentuadas. Agora vamos ver o que as alternativas dizem de cada uma delas, para vermos onde vai dizer tudo certinho. Aqui na letra A diz que apenas em 2 e 3 encontramos palavras paroxítonas acentuadas pela mesma regra. Então, vejamos, no 1, o é monossílabo. Monossílabo tônico terminado em E. Na 2, eu tenho até, que é oxítona, e tenho traz, que é monossílaba. Então, já sei que a letra A está errada, porque diz que em 2 nós temos palavras paroxítonas e não temos. Na 3 nós temos. Na 3 nós temos o provérbio, que é paroxítona, nós temos só o provérbio, né? Mas, então, a A já está fora. A B diz que em 1, 2 e 3 encontramos palavras monossílabas, acentuadas pela mesma regra. Então, a 1, já escrevi aqui, ó, o é monossílaba. No 2, nós temos o traz, que é monossílaba. No 3, nós temos o nós, que é monossílabo. Temos o temos o a, isso. Então, nós temos 3 monossílabas tônicas no item 3. Então, tudo que disse na letra B está certo, então ela vai ser a resposta. Então, vejamos o que está errado na 2, na C e na D. Em 2 e 3, encontramos 5
palavras oxítonas, acentuadas pela mesma regra. Então, vamos ver. Em 2 eu tenho uma. No 3 eu tenho mais uma aqui, 2. Mais uma aqui, 3. Bom. E não tenho mais nenhuma. Então, eu não tenho 5 palavras oxítonas, eu tenho apenas 3 palavras oxítonas, juntando os itens 2 e 3. E o item D diz que em 3 encontramos 4 palavras proparoxítonas. Aqui no item 3 eu tenho próximas, uma. Depois, dúvida, 2, máxima, 3 e só. Então, eu não tenho 4, eu tenho apenas 3 proparoxítonas. Por isso, só a letra B mesmo que veio totalmente correta, ok? Então, é isso aí. Continue estudando e aguardo você na nossa próxima aula para continuarmos a revisar os itens do nosso edital. Até lá, se Deus quiser.